Saudações em Cristo, graça e paz a parte de Deus, o Pai, com cada irmão, amigo, simpatizando nossa fé. Estamos aqui nessa manhã especial de sábado, mais uma vez através dessa ferramenta, para compartilharmos as palavras da vida, de ânimo, de alegria. Estou feliz, pois a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ainda mais nesse dia especial, o 7º dia, o Memorial da Criação. Um bom dia a você que já está conosco, um bom dia a você que irá nos acompanhar em algum outro determinado momento. Louvado seja Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de bem. Quero agradecer já de início as milhares e milhares de pessoas que estiveram nos procurando, nos agradecendo e ao mesmo tempo nos incentivando a permanecer firme, usando as ferramentas da internet, porque as suas vidas têm sido transformadas e impactadas pela glória do Senhor. Louvado seja Ele, tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando como regra de fé. A regra está escrita, ou assim diz o Senhor. Estamos aqui não para criticar, para julgar ou fazer apologia ao algum costume ou crença, mas sim para transmitir as palavras de vida, pois Ele não veio para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos. Ele veio para nos curar, Ele veio para nos transformar, Ele veio para nos comunicar as boas novas do céu. Amados, o Senhor veio chamar quem? Os pecadores ao arrependimento. E esse é o Evangelho. Esse é o propósito do Senhor, por ter se entregado por um dia para que nós pudéssemos estar aqui. Entendendo isso, nós temos o total entendimento de que o Evangelho sempre vai falar sobre arrependimento. Um bom dia, meu irmão, meu vizinho, Aldo Trilha. Que bom ter você aqui. Graça e paz, permaneça conosco. Não irei tomar muito tempo de vocês, tá bom? Mas irei transmitir aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração para lhe entregar nesta manhã de sábado. Então você tem a sua Bíblia, você pode estar acompanhando lá no livro de João, capítulo 3, onde nós temos um encontro de um homem muito importante, de um homem da alta sociedade. Poderíamos aplicar hoje como um chefe de Estado, um senador, um governador, alguém influente e com muita decisão nas suas mãos. Este homem, Nicodemos, era um dos principais, chefe dos fariseus. Ele era um membro do Sinédrio, era um conselho de juízes. Esse conselho de juízes, meus amados, para vocês entenderem a profundidade da palavra que nós iremos meditar aqui nessa manhã, Nicodemos, para você entender, ele tinha nas suas mãos o direito de julgar se uma pessoa iria morrer ou permanecer viva. Mas este Nicodemos, ele nos traz inúmeros exemplos que nós podemos extrair luz e ter ele como nosso exemplo nos dias de hoje. Ele também nos mostra que em determinado momento ele reconheceu em Jesus a vida. Mas nós vamos ler a palavra para daí estarmos meditando, tá bom, pessoal? Enquanto isso, vai glorificando a Deus, vai agradecendo a Ele pela tua vida, pelo teu trabalho, pela tua família, pela harmonia no lar. Vai agradecendo, contemple o presente dEle em sua vida. O ar que nós respiramos, tudo vem dEle. Tudo é por Ele. João, capítulo 3, verso 1 em diante, que nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse contigo. Jesus, porém, respondeu: Em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Fale para a pessoa que está do teu lado, para o teu amigo, para o teu familiar.
Fale para ele bem assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E como que é esse nascimento? Permaneça comigo que nós iremos entender o real propósito e o exemplo de Nicodemos a nós. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno de sua mãe e nascer novamente? Jesus respondeu: em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes. Ouça bem, Jesus dizendo: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Amém, meus irmãos? Entendemos até aqui? Se você entendeu, se você ainda não entendeu, permaneça conosco, porque agora nós vamos extrair luz do que está escrito, tá bom? Primeira abordagem que nós devemos ter bem em nossa mente. Nicodemos, ele era um líder, um dos principais, e ele conhecia toda a lei, certo? Mas ele também teve a humildade e o reconhecimento de que ver que em Jesus estava a vida e de que ele almejava então ter um conhecimento maior e superior da sua espiritualidade, pois ele queria entrar no reino de Deus. Mas e por que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite? Você já parou para pensar? Poxa, Nicodemos não podia ter ido até Jesus de dia? Não, meus amados, é que Nicodemos, assim como muitos nos dias de hoje, ele tinha vergonha de talvez as pessoas verem ele indo até Jesus com humildade, com mansidão e reverência. Quantos de nós nos dias de hoje deixamos de falar de Jesus ou deixamos de testemunhar dele, das obras que ele fez em nossa vida, por vergonha ou por medo de pensar o que as outras pessoas estarão pensando a nosso respeito? Nicodemos então vai à noite se encontrar com o Senhor para perguntar o que era necessário de fazer para conhecer o reino de Deus, um dia receber o céu. Veja de que Nicodemos reconhece de que Jesus é vindo de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus. Primeira coisa, nós temos que reconhecer que Jesus é o Filho literal de Deus, certo? E então, o que acontece? Que a essência de Deus é o amor, certo? Nós vamos entender aqui o nascimento. Quero agradecer o Everton que está nos acompanhando, o Volney, a Gabi. Deus abençoe vocês, um ótimo sábado. A vocês, sua família, tua pequena aí, tá? Deus abençoe, fico muito feliz em ter vocês aqui. Obrigado mesmo, de coração, aos outros irmãos, amigos que estão aqui. Então, a obra de Cristo foi trazer a salvação. É para isso que ele veio. Ele veio para nos regenerar. E nós vamos entender dois nascimentos: o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Os que hoje ainda vivem na carne e os que hoje vivem no Espírito. Como que são declarados e vistos pelo céu. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu interpreto. É o que está escrito na minha e na tua palavra. A Bíblia, ela é completa e perfeita. E ela revela coisas inestimáveis ao nosso ser. Então, acontece que Nicodemos visitou Jesus à noite para não ser visto. Perguntou também a Jesus sobre a natureza da sua missão. Qual era a missão de Jesus? Jesus disse que ninguém podia entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E a história de Nicodemos mostra a interação entre a fé e a dúvida, a tradição e a renovação. Sabe, nós devemos nos aproximar de Deus com fé, com humildade, com o coração convertido e pronto para ouvir as palavras da vida, e deixar de lado a tradição, deixar de lado a religião, deixar de lado aquilo que aprendemos. Afinal, Nicodemos era um homem já vivido, da alta sociedade, um líder, um chefe de Estado, como eu disse antes, talvez um senador, um governador, um presidente,
E acontece que Nicodemos, ele entende o real sentido, né? O real sentido do ministério de Jesus, pois Nicodemos duvidava da sua salvação. Eu te pergunto, você duvida da tua salvação? Você tem dúvida se Deus está te ouvindo? Se Deus se preocupa com você? Talvez você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma enfermidade ou até mesmo por um problema com os seus filhos. E o nosso inimigo tem colocado dúvida ao teu coração. Eu quero te fazer um convite a declarar confiança nele, esperança nele. Aquilo que é impossível ao homem é possível para ele. Agindo ele, quem impedirá? Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Certo, pessoal? Estamos entendendo até aqui? Temos que buscar a ele, assim como Nicodemos. Então, a nossa necessidade mais profunda é do nascimento, o novo nascimento. Por quê? A importância sempre de questionar e buscar a verdade, de ser corajoso na fé. Precisamos ter coragem, precisamos experimentar o novo, pois Jesus diz: aquele que beber da minha água jamais tornará a ter sede, e aquele que se alimentar do meu pão não tornará a ter fome, porque ele é a água viva, porque ele é o pão da vida, e nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca dele. Então nós temos que ter isso bem claro, sobre a importância dele transformar o nosso interior, mas também a importância de nós confiar nele nos momentos de maiores dificuldades em nossa vida. Talvez Nicodemos nessa ocasião, mesmo tendo posses, mesmo tendo coisas materiais, ele estava preocupado, ele estava passando por uma grande dificuldade, e a dificuldade dele era a falta de fé, de certeza, de esperança. Se Deus estava olhando para ele, e quantas vezes nós não nos pegamos assim em algum momento de nossas vidas? Não ficamos preocupados, não ficamos nervosos, aflitos. Pessoal, a quantidade de gente sofrendo de ansiedade, de nervosismo. Nós somos convidados a olhar para o céu, porque é de lá que vem nosso socorro. O nosso socorro vem dele. Ele é o nosso ajudador, ele é o consolador, ele é a promessa que não nos deixaria sós, que no mundo nós teríamos dificuldades, mas que contudo era para nós termos ânimo. Ânimo. Não importa a circunstância que você esteja passando pela tua vida. Tenha ânimo, tenha fé. Ah, Maurício, mas tu não sabe o problema que eu estou passando. Amado, eu mesmo passei pelo vale. Eu mesmo andei no deserto. Eu mesmo estive na cova dos leões. Eu mesmo estive na fornalha aquecida. Os irmãos que me conhecem sabem. E tudo é possível ao que crê. E se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós dissermos para um monte se mover daqui para lá, assim acontecerá. Então nós temos que ter fé e confiar que no momento certo Ele nos livrará. Ele estará agindo a nosso respeito. O homem natural, ele é carnal. E como que nós vamos entender o que é nascido da carne? Quem é nascido da carne, amados? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, Paulo descreve quais os frutos da carne. Olha, o porquê que nós temos que nascer de novo. Agora nós vamos entender, permaneça comigo. Os que são nascidos da carne, pelos seus frutos, disse Jesus, o conhecereis. Que significa o que é? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Amados, então todos que andam na carne, todos que andam, seguindo os prazeres do mundo, se constituem o que, meus amados? Se constituem inimigas de Deus. Porque na mesma carta de Paulo aos Romanos 8, verso 7, nos diz assim: a mente governada pela carne é inimiga de Deus. Não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Aquele que estão na carne não podem agradar a Deus.
Amados, se nós vivemos fazendo aquilo que nós bem entendemos, seguindo os prazeres da nossa carne, nós nos constituímos inimigas de Deus e não podemos agradar a Ele. Porque, embora vivos, estamos mortos espiritualmente. Quem vence essa luta? Quem vence? O lobo ou o cordeiro? O lobo é o nosso inimigo. O cordeiro somos nós. Jesus é o nosso pastor. Quem nós mais alimentamos? A carne ou o espírito? Então, a mente governada pela carne, ela é inimiga de Deus e não se submete à lei de Deus. A lei de Deus, ela é um manual para nos tornarmos bons, justos e agradáveis aos olhos deles. Pois a lei é santa, justa e boa. Aquilo que nós achávamos que era para a morte, em verdade era para a nossa vida, certo? Então, se nós andamos na carne, nós não podemos agradar a Deus de maneira alguma. Mesmo que a gente tenha fé, mesmo que a gente diga, não, eu creio, a gente, aos olhos dele, tá? Nós somos seus inimigos, porque nós andamos numa rebelião. E a palavra nos diz que aqueles que plantam na carne colherão a morte, a corrupção. E quantos são os casos de pessoas, né, os jovens de hoje, né, que vivem seguindo os prazeres do mundo, né, orgias, prostituições, promiscuidade, idolatria, bebedeira, né? O reino dos céus não é comida nem bebida, disse o Senhor Jesus. Ah, mas aí os jovens dizem assim, inspirados pelo inimigo. Ah, mas só se vive uma vez, meu corpo, minhas regras, né? Vamos aproveitar a juventude. Será que isso é aproveitar a juventude? Será que isso é viver de maneira correta aos olhos daquele que escreve os nossos dias? Porque nós temos muitos casos de brigas, de separações, de luta, de desânimo, de falta de esperança. Por que muitas pessoas, muitas famílias estão sendo destruídas? Porque não buscam um real propósito do céu para as suas vidas. Mesmo que professem uma fé, não estão vivendo de acordo com a fé que Deus estabelece como autoridade. Há uma hierarquia. Ele é soberano. Nós somos pó. Devemos se submeter a Ele. Então nós não podemos andar de maneira alguma na carne, porque nós nos constituímos inimigas de Deus. Esta lição de Nicodemos e Jesus nos ensina a compreender e sentir a importância de nascer de novo, da água e do Espírito. Por quê? Porque quando nós nascemos da carne, todos nós estamos embaixo da maldição. Desde Eva e Adão lá do Éden, nós herdamos na carne o pecado. Um exemplo disso, você tem filhos, você tem netos, você já colocou um brinquedo à frente da criança e diga para ela assim, posso pegar o brinquedo? As crianças irão dizer assim, até mesmo os bebês logo começam a falar. Eles vão pegar com as mãozinhas assim, não, é meu. Né? A gente já nasce com o pecado na carne, com essa individualidade, com essa rivalidade, com essa disputa. Nós temos que colocar por terra isso, nada é nosso, tudo é dele. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui, né, para servir um ao outro. E nada é sobre nós, nada é nosso, nem o corpo, porque não levamos nada. Estamos aqui para escolher um caminho, o caminho da salvação ou da perdição eterna. Amados, o tempo é agora. E veja que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, para que nós possamos dar os frutos do reino. Os frutos do reino, meus amados. Os frutos do reino é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amados, ouça bem. Quantos nos dias de hoje que não amam o próximo? Familiares que não se visitam, não se pedem perdão. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo o que nós queremos que nos façam, nós devemos fazer para os outros. E fazendo aos outros, nós estamos fazendo para Ele. E se nós odiar o próximo, nós já matamos. Nós não precisamos derramar o seu sangue. Mas nós devemos orar pelos que nos perseguem.
abençoar os que nos maldizem. Quando Jesus disse amará o teu próximo como a ti mesmo, ele disse assim, olha, todo mundo merece uma oportunidade de ser melhor e diferente. Todo mundo foi chamado das trevas para a luz. Quantos que não têm amor nos dias de hoje? Quantos que, embora tenham coisas materiais, não estão alegres? Eu conheço inúmeros casos de pessoas que têm muitas propriedades, muitas posses, muitas coisas, né, materiais, e elas não têm alegria. Elas andam correndo atrás do vento, de um lado para o outro, e nunca estão satisfeitas. Né? Esses dias eu falava aqui com o nosso irmão que está nos acompanhando, o Aldo, né? Que a gente aprendeu a agradecer pelo que a gente tem, né? E confiar nele, né? Em outros tempos, né, Aldo, a gente lembra bem que a gente até mesmo falou, né? A gente ficava preocupado, né? Triste, nervoso, mas tudo está no controle, na mão dele. Então nós temos que confiar, nós temos que entregar a ele para receber a alegria. Isso é viver no Espírito e não na carne. A carne, ela produzirá o quê? Insegurança, medo, ansiedade, depressão, nervosismo, brigas, entendeu? Nós temos que viver pelo Espírito. E como é viver pelo nascer da água do Espírito? A água simboliza o sangue de Jesus, simboliza o nascimento, a nova criatura. Vocês estão entendendo? Porque nascer da carne todos nós nascemos. Quando nós nascemos, né? Lá ou é parto natural ou é cesárea, lá com os médicos. Ali a gente herda o pecado da relação dos nossos pais, porque o pecado está na nossa carne. Nós temos que viver pelo Espírito, não seguindo os desejos da carne. Vocês estão entendendo? Então é dessa maneira, pessoal. Quantos que nos dias de hoje não têm paz? Andam inquietos de um lado para o outro, preocupados com o amanhã. Nós não devemos nos preocupar. Desde que cada dia se encarregue de trazer o seu próprio bem ou mal. Todos os dias nós devemos escolher entre a vida ou a morte, as bênçãos ou as maldições. A bênção se obedecer aos mandamentos de Deus, e a maldição se desobedecermos os seus mandamentos. E a terra hoje ela está contaminada por causa da desobediência do ser humano. A terra hoje ela está ardendo em chamas por causa do pecado. Mas aqueles que estão na sombra do esconderijo, na sombra do Onipotente, descansarão. Cairá 1000 a um lado e 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Nós temos que confiar, nós temos que crer nessa promessa. Nós temos que nos agarrar e dizer, fica Senhor na minha casa, nos meus negócios, na minha vida. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Jesus é o nosso guarda. É o nosso protetor. Longanimidade, pessoal. O que é longanimidade? Né? É ter paciência, mansidão. As coisas se ajeitam. O meu pai sempre me ensinou desde criança que com o andar da carroça as abóboras se ajeitam. Então não quebre a cabeça. Descanse. Às vezes é preciso parar e contemplar. Porque os que só trabalham não enriquecem, né? Cada vez ficam piores. Embora vão adquirindo posse, dinheiro e coisa, não enriquecem o seu ser, o seu íntimo, o seu interior, porque estão sempre preocupados, aflitos, angustiados, nervosos, sofrem de insônia, não conseguem dormir, tomam remédios para dormir, para descansar, né? E na verdade, o remédio está no médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré. A cura está nele, a paz e a longanimidade está nele. O que é benignidade? A benignidade é a servidão, é servir o próximo, sabe? É estar sempre disposto a ajudar o próximo, a entender que nada é sobre nós ou nada é nosso, mas tudo é dele. E quando nós podemos ajudar o próximo, então que nós façamos com gratidão em nosso coração, para que a gente torne uma sociedade melhor de se viver e conviver. O que é a bondade, amados? A bondade é um fruto de um coração agradecido. É um coração que não se contenta somente em estar bem, mas que quer proporcionar também isso aos outros. Vós sois sal da terra e luz do mundo. A fidelidade com o Pai, a comunhão, o relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Sabe aquela pessoa que talvez está passando por uma luta, por uma dificuldade? Visite ela, esteja próximo dela,
Peça o que você pode ajudar a ela. Se ela precisa de ajuda para se vestir, para comer, dê a ela. O Senhor multiplicará sobre a tua vida. Nada é nosso, nós somos instantes. Eu sempre digo, gente, vamos passar na frente do cemitério e ver que ali não termina as coisas. Ali é um sono e haverá um juízo final, haverá um tribunal. E daí nós iremos prestar conta de tudo o que nós fizemos aqui agora, mediante a lei de Deus. Mas o que eu quero dizer é que ali tudo acaba. A vaidade, o egoísmo, a ganância, a prepotência, a arrogância, a individualidade, os interesses próprios, ali tudo acaba. Porque se nós vermos lá, né, na lápide de cada sepultura, vai dizer assim, aqui jaz tudo. Então que não seja o nosso caso de nós dormirmos esse primeiro sono, né, e naquele dia sermos despertados para ouvir da boca do Senhor, que possamos ouvir a melhor resposta dele. Vinde, filhos benditos de meu Pai, tomai por herança a terra que eu vos tenho preparado. Que não seja o caso de nós ouvirmos da boca do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. A iniquidade é o pecado, e o pecado é a transgressão da lei. A lei é os 10 mandamentos dada ao homem lá no Sinai, escrita com o próprio dedo de Deus sobre a rocha simboliza o seu Filho, Jesus Cristo, né? Mas lembramos sempre do sábado, que é o memorial da criação, o 7º dia, a qual Deus santificou lá no Éden e deu para o homem como um presente, pois o sábado foi feito por causa de nós. Então que esse dia nós tenhamos um relacionamento todo especial com Deus o Pai, com a nossa família, com os nossos amigos, que a gente vá visitar os nossos parentes, que a gente vá saber como que eles estão, que a gente dedique o melhor de nós para eles, que é o nosso tempo. Esse é tornar o sábado glorioso. O que é lícito fazer no dia de sábado? Fazer o bem, praticar obras, porque a fé também sem obras ela é morta em si mesma. A mansidão, amados, a mansidão e o domínio próprio. Quantas pessoas hoje nos dias atuais, elas não têm mansidão, não têm domínio próprio, estão vivendo numa escravidão. Se Jesus veio para nos libertar e nos dar vida e vida com abundância, o que falta então é nós confiar e declarar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Por que hoje os jovens, a geração de hoje está escravizada nos vícios do alcoolismo, das drogas, da prostituição? Por que esses jovens hoje estão escravizados na pornografia? Se Jesus veio quebrar as amarras do pecado sobre o homem, então nós temos que crer e confiar, porque crer sem obedecer é presunção. Nós temos que crer e obedecer para receber. Vocês estão entendendo? Para que a gente fique debaixo do favor dele, da dispensação dele, a gente precisa se colocar na condição de obediente. Que Deus abençoe você que está aqui conosco. Os irmãos que estão entrando aqui, vou citar alguns nomes, espero que todos estejam bem. Regina, Josielton, Alex, Jonas, nosso irmão. Deus abençoe você. Fico muito feliz em ter você aqui. Estamos falando sobre Nicodemos, um dos principais. Talvez seria um senador, um prefeito, um governador, um presidente, né, Jonas? E ele reconheceu que em Jesus ele poderia encontrar a vida e o reino dos céus, né? Bom dia, meu amigo. Feliz sábado. Amém. Fico muito feliz pela tua interação aqui, Jonas. Vamos combinar de se ver, tomar um chimarrão e falar da obra do Senhor, né? Creio que o Senhor é a cura das nações, né, Jonas? E nós nunca tivemos um tempo tão oportuno, né? Pregai, falar as palavras em tempo e fora de tempo, porque os dias são maus, né, pessoal? A humanidade está se degradando, sabe? É um declínio cada vez mais profundo. Quando Jesus nos chama para permanecer em pé. E o problema está em quem? Muitas das vezes em nós mesmos. Nós olhamos para fora, olhamos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e achamos que é eles que estão errados. E na verdade, às vezes não é só eles. Nós temos que olhar para dentro de nós e entender que nós precisamos de cura. Que nós precisamos desse novo nascimento da água e do Espírito para
ver e reconhecer o reino de Deus, pois Jesus diz assim no verso 7: não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Quem está dizendo? Jesus. Então o batismo, amados, em nome de Jesus Cristo, é para a remissão dos pecados, é a lavagem com o seu sangue, é a parte simbólica, né? Quando Jesus vai até o Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista, João Batista avista Jesus de longe e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro foi enviado a nós, aos nossos corações, o seu Espírito. É o Espírito que clama a Pai, é o Espírito que testifica da verdade, do pecado e do juízo. Então nós temos que crer, confiar nele, amado. Nós temos que buscar ele enquanto se pode achar, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. Pedir vos será dado. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa te ouvir, as mãos dele não estão escolhidas para que não possa te alcançar. Confie, creia, tome posse dessa promessa pela fé. Saia dessa situação de mordidão, de frieza espiritual. Pare de seguir a tradição dos homens, de seguir aquilo que é sempre correto aos olhos da sociedade, e viva para ele, viva em espírito, para que você possa ter mansidão, paz, amor, temperança, domínio próprio, que nós não sejamos escravizados pelo cigarro, pelo álcool, pelas drogas, pela promiscuidade, pela imoralidade. A degradação, o cálice hoje de apostasia se transborda. Por quê, pessoal? Porque os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que de Deus. Quer fazer uma prova? Convide as pessoas para meditar na palavra. Quantas você terá do teu lado? Agora convide as pessoas para a gandaia, para uma festa, para a libertinagem, para a promiscuidade, para você ver que vai vir bem mais pessoas do que o número do que você tinha convidado. Amados, é momento de despertarmos do sono. É momento de nós nos levantarmos dos mortos espirituais, para que Cristo resplandeça a luz dele em nossas vidas. A mente governada por Deus, ela se torna amiga de Deus, pois vive em unidade, em ligação. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos entender que a história de Nicodemos mostra a nós a central compreensão do renascimento e da salvação. Mas a pergunta que eu te faço agora é: por que eu deixei para o finalzinho? Para você permanecer comigo. Te pergunto: como que eu e você, é a pergunta de Nicodemos, podemos voltar para o ventre de nossa mãe e nascer de novo? Podemos agora? Eu, por exemplo, estou com 77 quilos. Posso eu, embora tenha nascido de 7 meses, prematuro, né? A minha vida toda ela foi um milagre, foi um projeto de Deus, um propósito. A predestinação dele sobre as nossas vidas, né, irmão Jonas? E os irmãos que estão nos acompanhando, né? Então, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe, né? Que jeito? Impossível. Mas aí Jesus diz que nós devemos nascer da água e do Espírito. Nascer da água é a regeneração, a lavagem. É nós sepultar a nossa velha criatura, os nossos velhos desejos. Sabe, se eu gostava daquilo, agora não vou gostar mais, porque desagrada a Ele. Isso é viver em espírito. E nascer em espírito é fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a luz. Amados, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que as palavras tenham sido compreendidas e recebidas com amor, com devoção, com confiança, pois as palavras é a semente, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Ele enviará o nutriente para as nossas vidas e nós produziremos frutos. Frutos eternos, frutos que não são temporais. Quer provar? Provai e vede quanto o Senhor é bom. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento de Deus o Pai, seja com cada um. Eu espero, em breve, que mais pessoas possam viver para Ele. Viver em conexão e intimidade com o céu. Priscila,
Amém. Deus abençoe por ter você aqui. Fernando. Pessoal, compartilhem a live com os amigos de vocês. Nos ajudem no crescimento dessa família. Que não é sobre mim, é sobre Ele, Jesus. Eu não defendo uma placa de igreja, o nome de um homem, de um pastor ou de um líder religioso. Mas eu venho aqui como testemunha do Senhor e simplesmente recitar o que Ele nos deixou escrito em Sua palavra. Ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Talvez você parou na caminhada, talvez você se sentiu fraco e desanimado. Agora eu quero te convidar a dar um salto aí na tua casa, aonde você está, e se pôr de pé. Pois o Senhor Jesus não te abandonou. O que Ele deu a você, Ele não tira. Muitas das vezes nós sufocamos e nós não devemos entristecer o Espírito. Então agora eu quero te convidar a fazer parte dessa geração do avivamento, desse povo remanescente da última hora, que serão as testemunhas de Deus e que têm a fé de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não deixe mais o inimigo te acusar. Você errou, você pecou, agora não tem mais tempo, você não vai conseguir. Feche a porta do inimigo e ouça a voz do Espírito. O Espírito clama às igrejas e a noiva, o noivo diz certamente: vem. Ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito está falando ao teu coração. É por isso que você está sentindo o coração quente agora, que você está se sentindo cheio. É porque as palavras são vivas e eficazes. Então agora eu te convido já em pé, porque já você não está mais sentado espiritualmente, já em pé, a marchar na obra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu quero te convidar a fazer parte. A seara está madura. Vinde e vos fareis pescadores de homens. Vamos lá, pessoal. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Você já pensou na importância que a tua vida tem na sociedade? As pessoas que estão à sua volta? Então vamos influenciar, vamos levar esperança, alegria, amor, certeza, bondade. Vamos ajudar uns aos outros. Lucas, que bom ter você aqui. Deus abençoe você, meu irmão. Pessoal, a hora é agora. Vamos marchar. A nossa salvação se aproxima. Olhai os sinais à nossa volta, mas também olhai para o céu, porque a nossa redenção está próxima, bem mais próxima de quando aceitamos a fé, irmão Jonas. Louvado seja Deus por as palavras que nos trazem vida, confiança. Deus abençoe a todos e não se esqueçam, pessoal, compartilhem a live com os amigos de vocês, com os familiares, interajam conosco, curtam muito a live, pessoal, para que mais pessoas possam estar recebendo o conteúdo. Também convido vocês a estarem nos acompanhando pelo canal no YouTube, Maurício Micheleto, né? Também temos um canal no TikTok que quase todos os dias nós fazemos live por lá, estamos meditando na palavra. Muitos são os relatos e testemunhos de pessoas, de jovens que já têm vencido os seus vícios, já têm conseguido ter uma mudança de vida, né? E alcançado um propósito melhor para suas famílias. Camila, Isamara, Éder, que bom ter vocês aqui. Deus abençoe vocês, um feliz sábado. Fomos chamados para sermos ministradores do reino dos céus, não porque nós somos bons, bom é Ele, mas fomos alcançados, e agora não vivemos mais na carne, mas vivemos pelo Espírito. Esse Espírito, Ele é santo, esse Espírito testifica das coisas do céu em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que a graça e o Pai seja sobre cada um e preencha o teu coração, que eu e você olhe para o alto e sempre busque força dele, porque o nosso socorro virá dele, não virá de coisas terrenas, mas virá do alto, meus amados. Vamos quebrar as muralhas que a religião e a política colocaram na sociedade. Tão bom e suave é que os irmãos vivam em união, né, Jonas? Porque naquele dia haverá um só pastor e um só rebanho. Então que nós possamos olhar com amor fraterno ao próximo, olhar com um olhar de servidão e entender de que
Nós somos chamados para servir uns aos outros. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Vamos fazer a nossa família aumentar e crescer em conhecimento, na unidade da fé, e adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, importa que assim seja adorado. Os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito, viverão em espírito, em amor e em verdade. A verdade é a palavra, é o que está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Não há outra verdade, não há outro caminho, não há outra vida. O momento é agora, a vida é agora. E aí? E aí? Você quer fazer parte dessa vida que o Senhor tem prometido para aqueles que o buscam? Que Deus abençoe vocês e busquem, pessoal, com muita fé, com muita confiança. Tenham todos um excelente sábado e que Deus abençoe vocês. Espero ver vocês em breve. Comentem, curtam, compartilhem a live e até breve.